Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário ele é muito importante para nós. Muito bem. Muitas mensagens a gente baseia em comentários seus. A gente faz assim, ouve o comentário e fazemos assim algumas mensagens mostrando aquela dúvida que a pessoa tem em determinados assuntos. Muito bem. Vamos nós então com a palavra de Deus. E eu queria, louvado seja Deus, nós fazermos um pequeno estudo de algumas lições falando com respeito à alma e o espírito. Para nós, assim, para os irmãos, ter assim, um pouco mais de conhecimento e definir determinadas situações, o que é alma, o que é espírito de Deus e o que é espírito do homem, né? E o que é espírito da coisa, né? Você não entendeu o espírito da coisa, né? Daquela situação, mostrar o espírito, como que funciona, né? Muito bem. Então, vamos nós então na lição de hoje. Eu quero falar um pouco sobre sobre alma, Muito bem. Que diz assim, vamos ver no Gênesis, capítulo 2, vamos ver o versículo 19. Então, muito bem. Antes, aí quero assim, anunciar, por exemplo, a alma se refere a animal, conforme Gênesis, capítulo 2 e versículo 19. Nesse sentido, vamos por parte. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, chamou a toda alma vivente. Isto foi o seu nome. Todos os animais, todas as aves do céu, Deus a trouxe até Adão, e Adão que nomeou, então ele pôs o nome, generalizou todos as aves. Estes são, olha bem, estes são alma vivente. Isso foi o seu nome, porque todos os animais tinham vida. O que é alma? Alma é a vida. Alma é a vida. A alma também ela significa homens. Homens também. Quando falou homens, dizia homens e mulher, né? Ou
pessoas. Vamos ver então? Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então veja como que nós vamos entender isso daí. Que Deus pegou o pó da terra, ele tendo ali aquela porção, ele fez ali um boneco de barro, de terra, fez um boneco. A terra é um ser inanimado, não tem vida própria. E não tem vida própria. Então o boneco ali, o homem que Deus fez ali, era inanimado, porque era terra, era barro. Ele começou a ser animado depois que Deus soprou dentro de suas narinas. Aí ele passou a ter vida. Aquele ser inanimado passou a ser um ser animado. Ser animado é o que tem vida própria. Todos os animais são seres animados, porque tem vida própria. E tem vida própria. Todos os animais. Então, os seres humanos, os animais, é por isso que deu ali o nome no capítulo 2, 19, né? Todo foi chamado de alma vivente, referindo ali os animais. No versículo 7, inclui o homem, que também foi feito do mesmo barro que foi feito o elefante. Da mesma terra, da mesmo pó que foi feito os animais, foram feitos também o homem. Foi a mesma terra. E Deus deu vida a todos. Então, de ser inanimado, passou a ser animado. Então, alma é vida. Alma é vida. Muito bem. Segundo Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Para nós vermos como nós somos trino, né? Muito bem. E continuando aqui no nosso raciocínio, que Deus informou Deus, não é? O homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o homem tem espírito, mas os animais não. Os animais é só corpo, né, e alma, né, que é a vida dos animais. Os animais não têm espírito porque ele não tem raciocínio, ele não pensa, né? Então, por isso que é só alma, corpo e alma. O homem já tem corpo, alma e espírito. Quando Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, então, veja bem, corpo, alma e espírito. Os animais não é a semelhança de Deus. Então, é só corpo e alma, né? Só corpo e alma. Só corpo, o físico e a vida, né? Que é a alma. Muito bem. Então, nós vamos destacar, assim, as almas, né? Olha bem, por exemplo,
Primeira Crônica, capítulo 5, 21, só para ver o versículo, né? Como que cita, olha bem. E levaram preso o seu gado, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 almas de homem, pessoas, 100.000 almas. Então nós vemos 100.000 almas, cabe dentro de 2 estádios, por exemplo, que cabe 50.000, por exemplo, né? Nós vemos, por exemplo, o caso do estádio do Morumbi, cabe, vamos pôr 50.000, 100.000 seria assim, vamos assim, né? Mais ou menos, né? O estádio cheio do Morumbi e o Pacaembu, né? Cheio de gente, seria a quantidade que está anunciando aqui de almas, de pessoas, tá? Muito bem, que foram levados presos, né? Cativos, quando a tomada da terra. Muito bem, mas não é o assunto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 41, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. Estou falando assim para os irmãos verem alma, o que nós estamos dando destaque, não é? Louvado seja Deus. Muitas vezes a palavra alma, ela é traduzida como vida. Em vez de como alma, muitas vezes aparece isso, né? É traduzido como vida. Mas a palavra quer dizer, geralmente, substância incorpórea. A palavra alma é uma substância incorpórea, que não tem corpo. Então, ela é imaterial. Quando fala de alma, é uma coisa incorpórea. Você pode imaginar assim, ela é imaterial, não tem matéria, não é? Um cachorro tem matéria, ele tem corpo, dá para ver, dá para ver o corpo. Qualquer animal, qualquer ser humano. Mas a alma é uma substância que ela não tem corpo. E também ela é invisível. Ela é invisível. Criada por Deus à semelhança. Por exemplo, ela é fonte e motor de todos os humanos. Ela é fonte e ela é motor. Ela é que faz o corpo movimentar. Porque o corpo humano é inanimado. Ele pode ver, um defunto, ele passa a ser um inanimado, porque não tem mais vida. Não é? Porque se ele fosse um animal, ele até ia se enterrar sozinho, quando ele morre. Mas como ele é um defunto, ele passa a ser o pó da terra, ele passa a ser um ser inanimado, sem vida. Porque a alma saiu de dentro daquele corpo. Então ele voltou a ser que nem um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um pedaço de lata, qualquer coisa. Menos ser vivente. Não é? Então, muito bem. Muito bem. A alma é a parte imortal do homem. Ela é imortal. A alma não morre. Tá? A alma não morre, tá? Morre o corpo, mas a alma não. A alma sai do corpo, mas o corpo, aí o corpo acaba. Muito bem. Ela é imortal do homem em contraste ao corpo. Ela é o contrário do corpo.
A alma, ela é o contrário do corpo. Eu estou falando assim porque eu sei que nesse assunto não vai dar para expor toda a situação. Porque vai ter muitas mensagens, principalmente no livro de Romanos, que a gente vai entrar nesses detalhes, aí os irmãos já têm ciência, têm noção da situação quando do assunto, da mensagem, daquilo que Deus está falando, não é? Daquilo que Deus está falando e como que é o procedimento de cada situação. Muito bem. A alma é uma substância incorpórea, que quer dizer que ela não tem corpo. Muito bem. Mas também, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, neste versículo 6, 9, e também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, né, a alma aparece sem corpo. A Bíblia vai mostrar para nós, vai falar de alma que não tem corpo, só alma. Então já passa a ser espiritual, já passa a ver, ela vai mostrar para nós, nitidamente, nós vamos ver no livro de Apocalipse, que está escrito aqui, olha bem, ela sem corpo, olha bem, a alma, ela pode existir, né? Um exemplo, em um corpo ou fora dele. A alma, ela existe tanto dentro de um corpo como fora do corpo. Entendeu? Muito bem. Apocalipse 6, 9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Estava só a alma lá, o corpo não. Então João viu debaixo do altar, né, as almas das pessoas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram de Jesus. As almas estavam lá, mas o corpo não. Então nós vemos aqui a alma dentro do corpo, né, e a alma fora do corpo. Aqueles 100 mil que nós mostramos ali, ele tinha uma alma. A alma vivente. Pedro viu quase 3 mil almas que foram batizadas. Né? Nós vemos as almas. Se nós vamos assim, por exemplo, o que nós podemos ver, a alma que nós podemos ver é só dentro da Bíblia, viu? É só dentro da Bíblia. Um livro pode escrever o que quiser aí, que a alma foi, veio falar não sei com quem, incorporou não sei quem. É tudo fria. É tudo frio. É só a Bíblia que revela essa situação. Só a palavra de Deus que revela esse outro lado. A alma no corpo, todos nós vemos. Fora do corpo, ninguém vê. Só a Bíblia que mostra. A internet não mostra, tá? A televisão não mostra, YouTube não mostra. Ninguém mostra. Ninguém mostra. Só a Bíblia que mostra. Só aqui que nós conseguimos ver esse raio-x aqui. Muito bem. E no versículo de Apocalipse 20, versículo 4, diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então nós vemos que João, na sua visão aqui, que Deus mostrou para ele, que então no livro de Apocalipse, nós vemos que ele viu as pessoas que foram degoladas, né? Só a alma das pessoas, o corpo não.
O corpo não. Quando João viu isso aí, o corpo devia ter até sido apodrecido já. Porque as almas já estavam lá. Não é? Então, você vê, o corpo já nem existia mais. Então, nós vemos que é só na Bíblia que conseguimos ver essa proeza, essa maravilha, essa grandeza. Então, a alma ela pode existir tanto dentro do corpo como fora do corpo. Então, nós vamos ver aqui o diálogo, assim, a colocação de um teólogo, né? Muito bem, muito conceituado. Olha, alguns teólogos sustentam a opinião do homem se compor de duas partes. Deus formou, a primeira, olha, Deus formou do pó da terra. Essa é a parte material. Né? Segundo, ele soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. A parte, né? Parte espiritual do homem. Não é? A parte espiritual do homem. Né? Gênesis 2, versículo 7, que nós lemos. Né? Muito bem. Então, nós queremos aqui continuarmos aqui nessa colocação que diz assim, eu quero mostrar agora outros teólogos que defendem a opinião que o homem é composto de 3 pessoas, né? 3 manifestações, 3 substâncias, 3 de corpo, alma e espírito. O 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, versículo que nós lemos. E também no livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, não é? Que diz assim, muito bem, que é aos Hebreus 4, 12. Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma. Isso aí é a palavra de Deus nas condições de uma espada. Ela entra, para ela não existe pedra, não existe ferro, não existe alma, não existe espírito, não existe demônio, não existe anjo, não existe nada. A palavra dela, de Deus, atravessa qualquer situação. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas, da imaginação das pessoas. E julga os desejos, aquilo que um homem deseja. A palavra, ela dá solução, ela julga aquilo que o homem está desejando, pensando. Ela discerne, né? O desejo e os pensamentos do coração do homem, da alma e do espírito. Olha que profundidade desse versículo. Ela divide, é que nem nós tentarmos separar o sol da sombra. A alma e o espírito é coligado, é unido. Só a palavra de Deus que penetra nessa situação. Eles existem. Eles insistem em afirmar que Paulo fazia diferença entre os 3
elementos, que fazia diferença entre os 3 elementos. Primeiro, o corpo é a parte material do homem. O corpo é a parte material do homem, que depende da alma e do espírito para se movimentar. Se a alma e o espírito saem do homem, ele é uma matéria inanimada, sem vida própria. Então nós vemos, louvado seja Deus, que a parte 2 diz assim, a alma, a parte que o homem possui em comum com os brutos, como os animais, como o ignorante. Então nós vemos que ela é a parte que ela, tanto os animais ele tem a alma, como o homem tem a alma. Então veja, essa é a parte da alma que inclui o entendimento e a emoção, e que determina com a morte. Muito bem. E o espírito, a parte 3, a parte do homem que inclui a razão, a vontade, a consciência. Um burro não tem consciência, não é? A consciência, e que é imortal. O espírito e a alma é imortal. Eles são imortais. Então, veja bem. Ambas as doutrinas, tanto de um como de outro, estão corretas, né? Estão certas. Tanto os primeiros teólogos que acham lá corpo, espírito, como o segundo, que bate a outra tese, está correta. Eu não tenho que discutir, tá? Se reconhece que a alma e espírito representa um lado e o corpo o outro. A alma e o espírito representam um lado e o corpo outro. Por isso que lá em Gálatas, capítulo 5, 16, andai em espírito. Não está falando com um animal, não, né? Nem com um macaco, nem com um burro, porque ele não tem espírito. Andai em espírito. Está falando com a alma, né? Está falando com a alma. Vamos andar em espírito, vamos movimentar esse corpo que nós estamos dentro dele. Nós que somos o motor dele. Se nós falarmos para ele lá, ele tem que ir. Se nós falarmos para ele voltar, ele tem que voltar. Vamos andar em espírito de Deus, dentro da palavra, para que nós não deixe o corpo usar a concupiscência, os desejos sexuais, os desejos malignos, para não deixar na mente aquelas coisas, influências satânicas. Vamos andar em espírito. Então, veja bem, um é de um lado de um corpo e outro é do outro. Por quê? Por que tem que fazer assim? Vamos fazer o corpo andar na nossa posição. Vamos pôr o corpo para nossa posição. Por quê? Se você está com dor de barriga, é só o corpo que usa o banheiro. Porque a alma e o espírito não têm sexo. Se um homem vai adulterar, é o corpo dele que vai fazer isso. Porque a alma não tem sexo, nem o espírito tem sexo. A alma não tem dor de barriga.
O espírito não tem dor de barriga, porque nem barriga ele tem. Ou barriga, ir no banheiro, fazer as necessidades que nós temos, é só o corpo. Lá no céu não tem privada, não tem banheiro, não tem cano de esgoto, porque não tem céu, é tudo espírito. Então nós vemos a palavra de Deus, é o que nós precisamos de entender, quando Deus fala para nós andarmos em espírito, para não cumprir o desejo, porque é só o corpo que tem sexo. É só o corpo físico, só a matéria que tem o sexo feminino e masculino. Então nós vemos o espírito não usa banheiro, a alma não usa banheiro, a alma não tem dor de barriga, o espírito não tem dor de barriga, não tem bexiga cheia. Então nós vemos, louvado seja, eles dois ficam de um lado do corpo. Então eles ficam, olha a luta que tem dentro. O corpo ele quer adulterar, ele quer praticar tudo aquilo. E o espírito tem que lutar, não, porque nós estamos em filho, nós estamos dentro da palavra de Deus. E a espada de Deus, ali Hebreus fala, 4:12, que faz o discernimento, ele conhece o nosso pensamento, o desejo do nosso coração. A espada divina entra até a nossa alma e faz a diferença. Deus sabe qual é a nossa intenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. A diferença é o corpo, alma e espírito. Então nós vemos o espírito e a alma. Eles são tão ligados. Eles são inseparáveis. Quando sai do corpo, sai os dois, viu? Não fica um e sai o outro, não. Sai os dois. Sai a alma e sai o espírito. Que muitas vezes se confunde. Olha, muitas vezes se confundem. Vamos ver algum exemplo aqui? Por exemplo, olha bem, em Eclesiastes 12, versículo 7, olha bem, e o espírito que volta a Deus. O espírito é que volta a Deus. Eclesiastes, capítulo, o corpo vai para o pó, e o espírito volta a Deus. Em Apocalipse 6:9 que nós lemos, é a alma que volta a Deus. É a alma que volta a Deus. Aquilo que João viu lá debaixo do altar. E vi lá as almas daqueles que morreram. Daquele que o corpo já foi para o pó da terra, mas a alma... Olha aí, irmão, veja bem, não é confuso, não. A alma e o espírito são interligados. Eles são interligados. Louvado seja Deus. Em Mateus, capítulo 10, 28, a parte que não morre é a alma, que Jesus está explicando sobre isso. Em Tiago, capítulo 2, versículo 26, é o espírito. Então, olha bem, a alma e o espírito. A alma sente sede, fome, cansaço, a alma busca o Senhor, a alma faz tudo, isso é o espírito. Entendeu? Tudo isso é a alma e o espírito dentro do nosso corpo. Veja como aquele desejo, a atração, o corpo físico é que faz a atração pelo pecado. Veja quanto que o espírito fica deprimido dentro do nosso corpo. Paulo falou, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, porque o pecado está dentro de mim. Está dentro do corpo, da carne. Eu quero buscar o espírito, andar com Deus, mas o pecado não deixa. Veja a luta do homem, da alma e do espírito, do corpo, a luta que tem dentro de um ser humano.
Por que ele desvia do caminho do Senhor? Por causa da atração do corpo, da atração física, por causa do pecado que o atrai. Então nós vemos que a Bíblia fala para nós esforçarmos, para estarmos na presença de Deus. Andar em espírito. Andar em espírito quer dizer andar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois nós vamos ter a recompensa. Deus vai nos recompensar por nós andarmos com Ele, a salvação da vida eterna. Louvado seja Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, Gálatas capítulo 5, 16, que nós temos lido com frequência, né? Para nós encerrarmos, né? Quero dizer a vocês o seguinte, glória a Jesus, digo, porém, o seguinte, né? Paulo dizendo, né? Andai em espírito e não cumpra, e não obedeça o desejo da concupiscência. Temos que andar em espírito para não cumprir o desejo que o nosso corpo quer. O nosso corpo, imagina se ele está pensando em orar. Imagina se ele não quer isso, não. Ele quer o pecado. Porque ele vai orar, ele não vai para o céu mesmo. Ele vai ficar por aqui mesmo. Então o que ele quer é a bagunça. Ele quer pular carnaval. Ele quer andar nu no meio da rua. Ele quer ficar adulterando. Na igreja, pode ver o pastor que estão na carne, fica aí adulterando com as irmãs na igreja. As irmãs que não têm o que fazer em casa, ficam indo na igreja para derrubar o pastor. Adulterar. É pessoas que estão na carne, não querem andar no Espírito de Deus, não querem andar na vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós vemos a palavra de Deus. Andar em espírito. Andar em espírito é para fazermos a vontade de Deus, o nosso Criador. Então nós vemos, louvado seja Deus, para nós não cumprirmos o desejo, porque o corpo é 24 horas e fica exigindo de nós a vigilância. Nós temos o espírito, tem que vigiar. Tem que estarmos prontos. Temos que estarmos com Deus. Temos que fazermos igual Enoque fez. Enoque andou com Deus 300 anos. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Porque, irmãos, louvado seja Deus, essa palavra, nós vamos ter muito assunto para falar sobre isso aí, sobre a alma e espírito, procedimento, acontecimento. Nós vamos ver tudo isso aí. Nós vamos ver que hoje não vai dar para entrar, mas na próxima mensagem talvez, que nós vamos ver. Vamos fazer uma pergunta? Senhor Jeová, por que o Senhor fez aquelas maravilhas toda aquela maravilha, atravessou a nação inteira pelo mar, sem ninguém morrer afogado, só os que perseguiram ele, né? A nação, só Faraó, o bando dele. A muralha, pelejou contra as nações bem mais fortes do que Israel, e Israel venceu. E Israel viu toda essa glória. E eles não te glorificaram. Por que ele desviava direto? Parece que levantava um poderoso, enquanto aquele poderoso estava vivo, todo Israel era santinho, era uma bênção. Mas aquele líder morria, já eles estavam lá de novo na cumbuca lá, estavam lá na macumba lá, estava tudo lá, atrás de Baal, lá, o Satanás Baal. Então nós vemos por que
O que é que eles viram em Baal que eles não conseguiam ficar na presença de Deus? É isso que nós vamos pregar. Por que o povo que viram com seus olhos carnais da glória de Deus não adorava o Deus verdadeiro, o Deus dele, mas ia adorar um Deus que, veja bem, que expulsou eles da terra. E o que eu quero que vocês prestem atenção, que vai ser nas próximas mensagens, que esse povo ele saiu da terra, foram expulsos com os seus deuses da terra de Israel para Israel ocupar. É o que Deus fez com todos nós que aceitamos Jesus. Ele tirou todinho o pecado de nós, só que ficou em volta do nosso coração. Se nós vacilarmos, o pecado que nós tiramos do nosso coração, ele volta. E igualzinho lá com Israel. Os inimigos dele que foram expulsos, vejam bem, quando eles adoravam o Deus daquele povo, aquele povo passava, voltava e ficava liderando a Israel. Então, veja bem que depois que nós expulsamos aquilo do coração, pode ver como um crente cai, se ele volta para onde veio, vem a legião. O diabo não vem sozinho, ele vem com a legião. Não é? Vem a legião para ocupar o lugar que era dele. Que nem aquelas tribos lá, que foram expulsos de Israel. Quando Deus entregava ou vendia eles para aquelas nações, né, para os seus inimigos, os inimigos voltavam para a terra de novo. É igualzinho nós com o nosso coração. Se nós começamos a recolher no nosso coração, trazer aquilo que Deus já limpou no nosso coração. Antes não era ladrão, nós éramos ladrões, nós éramos prostitutos. Deixa eu falar por mim, tá? Eu era prostituto, né? Era desregrado, e vejo que Deus livrou. Eu não posso mais ficar com esse tipo de pensamento que a espada de Deus consegue discernir o meu pensamento. Ande em espírito. Pense em Deus. Busca o Senhor. A minha alma, o meu espírito. Então nós vemos, louvado seja Deus, que nós vamos prosseguir com essas mensagens da alma e do espírito. Por que a nação de Israel vivia adorando os outros deuses? É a mesma pergunta que eu posso fazer aqui. Por que esses crentes que viram a glória de Deus salvou eles, abençoou a vida deles, limpou o coração deles, e ele agora está em cima de um púlpito, veja bem, pregando mentira, falando, usando as palavras de Deus para falar mentira, né? É igualzinho o povo de Israel, estava na terra de Israel, que Deus lhe deu, né? E servindo outro Deus. É como os crentes de hoje, escandalizando o nome do Senhor no YouTube, escandalizando o nome do Senhor nas igrejas, não param de adulterar. Essas irmãs que vão pelada, missionárias, vão pelada, vão sexualmente apresentar o seu corpo, não a mensagem de Deus, vai apresentar o seu corpo para os membros da igreja. Umas pastoras endemoniadas que vai na igreja para derrubar os pobres, coitados dos crentes que estão em busca de Deus, para desviar a igreja, mulheres usadas por demônio, pastor usado por demônio, louvado seja o nome do Senhor. E nesse escândalo que está, envergonhando a palavra de Deus, e nós vemos, é igualzinho Israel, estava na terra, estava na bênção, na terra que Deus lhe dera, mas servia a Baal, servia os outros deuses, os deuses das pessoas que foram expulsos de lá. E muitos hoje estão na igreja, mas estão com o coração
do mesmo jeito que estava antes de se converter. Se converteu e se desviou. Por quê? Porque não andam no Espírito, não andam com Deus. Porque se você anda com Deus, Deus não vai permitir você pecar. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, a mulher que anda com Deus, que anda em Espírito, Deus não vai permitir que você peque contra Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que está a guerra dentro de nós. E muito não suporta. Muito inclina para o lado da carne e passa a ser inimigo de Deus. E que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus. E o carnaval vem vindo aí, viu? Quero ver essas cantalhadas vir falar de carnaval gospel, viu? Carnaval gospel. Já tem carnaval gospel, macumba gospel, né? Saravá gospel, tem tudo aí, viu? E nós que somos de Cristo, né? Nós temos vigília, temos que buscar a Deus, temos que invocar o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.